Meus irmãos, eu gostaria de estar lendo um texto com vocês, Eclesiastes capítulo 3. Podem continuar assentados mesmo? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerrear e tempo de paz. Até aí. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Moisés. Capítulo 1, versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eu quero meditar com os irmãos dentro desse texto. O entendimento que Deus me deu esses dias. Eu confesso para os irmãos que havia no meu coração uma preocupação muito forte. E a gente, como pastor de igreja, nós nos preocupamos individualmente com cada um dos irmãos. Nos preocupamos com a maneira em que você está, principalmente na sua vida espiritual. E eu tenho andado muito preocupado e afadigado. Cheguei a comentar com meu bem que eu não estou conseguindo descansar. E isso está me abatendo um pouco. E eu fiquei com esse questionamento na minha mente, pastor Gracioni. Deus, o que está acontecendo? Porque a preocupação de um líder com os seus liderados, principalmente com a igreja de Jesus, está na responsabilidade que é imposta. Tendo em vista que a Bíblia diz que nós, pastores, velamos por vossas almas e nós vamos prestar contas de cada um de vocês. Se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, eu preciso prestar contas com respeito à sua vida, naquilo que tange a parte espiritual, no ensinamento, na maneira que eu estou transmitindo a palavra, no cuidado, no trato, na correção de cada um de vocês. Eu andando preocupado com essas coisas que na maioria das vezes eu não compartilho com a pastora, porque ela é minha auxiliadora, mas a responsabilidade pastoral é minha. Então a grande maioria das coisas, os meus conflitos pastoral, eu não compartilho. E agora, eu vivendo esse momento de quê? O marasmo espiritual. Fica tranquilo, se quiser ficar do ladinho aqui, Sabina, com ela. É a alegria do altar, irmão. Fica em paz.
E ela quer ficar aqui. Mas fica tranquilo, é criança, a gente compreende essas coisas. E a gente olhando para o cenário, a gente se preocupa pelo fato do marasmo espiritual que está. E não é só o marasmo espiritual. Se você parar para observar, você vai perceber que as pessoas estão afadigadas, estão cansadas, estão estressadas, não estão conseguindo mais concentrar nas coisas. Dura coisa é para quem está estudando para um concurso. Dura coisa é para quem está na fase de um TCC de uma faculdade. Porque a pressão psicológica está grande. Agora, o que é que está acontecendo? O que é que nós estamos enfrentando? O porquê que nós estamos assim? E esse questionamento, ele veio na minha cabeça há algum tempo atrás. E isso tem feito com que isso ficasse processando na minha mente, até o ponto que o Espírito de Deus me levou a esse texto, para que eu pudesse tranquilizar, e eu estou expondo a vocês para que você também possa tranquilizar. Primeiro ponto que precisamos levar em consideração: não há nada novo, é apenas uma repetição dos fatos. Não há nada novo. É novo para nós que estamos vivendo o tempo. Mas diante de Deus, não há nada novo. É apenas uma repetição. O que eu preciso agora estabelecer dentro da minha cabeça, para que eu possa viver bem em meio a todas essas coisas, é ter na consciência que há tempo para todas as coisas. E aí é onde o escritor, ele coloca muito bem essas coisas, porque vocês sabem que Eclesiastes é um livro escrito pelo Salomão. Ele escreveu Cantares quando estava no ápice da sua energia. Ele escreveu Provérbios quando estava já sendo um homem formado, um homem equilibrado. Mas ele escreve Eclesiastes quando ele está já nos seus dias avançados, onde ele olha para tudo o que fez e diz: tudo que eu fiz não passa de vaidade. E quando ele escreve isso aqui, ele está exatamente nessa fase. Havia experienciado muitas coisas, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas decepções, muitas angústias. Já havia vivenciado muitas coisas na vida. Era um homem de experiência. E agora ele diz: calma, há tempo para todas as coisas. O que eu quero dizer para vocês hoje é que não precisa se desesperar, porque há tempo para tudo. Há tempo para todos os propósitos da vida. O Espírito de Deus me fez entender isso, e isso tranquilizou a minha alma. Não significa que eu vou ficar relaxado, porque há tempo para todas as coisas. Preciso continuar trabalhando, preciso continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mas eu não preciso sobrecarregar a minha mente. Não preciso, porque há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito. E é interessante, coloca lá de volta lá, Moisés, o texto de Eclesiastes 3, porque é importante a gente observar essas coisas, porque às vezes quando acontece com a gente se desespera. Olha o que ele diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí vem o versículo 2: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então não há como escapar dessa lei. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, o que é que ele está tentando nos ensinar? Que quando isso acontece, é propósito. As coisas não acontecem de forma aleatória, exceto
quando alguém provoca uma situação. Vou dar um exemplo. Nasceu, mas o camarada não se cuida, enche a cara de cachaça, pega uma moto e sai em alta velocidade. Antecipou a sua morte. Já é uma decisão pessoal. Mas no processo natural da vida, há tempo de nascer e também há um tempo determinado para morrer. Isso é normal. Tempo de plantar. E agora é incrível, tempo de arrancar o que se plantou. Para quê? Para que alguém possa plantar novamente. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Perceba que há tempo para tudo. Próximo versículo. Tempo de matar. Agora essa parte é boa, né? Mas não é matar pessoas, não. Tempo de curar. Viu, William? Tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de edificar. Vou trazer para um contexto atual. Nós vamos derrubar aqui no fundo. Contexto atual nosso, vivência nossa. E vamos edificar. Está previsto na Bíblia. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Próximo. Tempo de chorar e tempo de rir. Agora, presta atenção. O grande desafio nosso é entender que há tempo. Porque no momento do choro, a gente se desespera. E a gente pensa que não vai resolver a situação. A gente pensa que o tempo não vai passar para que aquilo seja resolvido. E a gente se desespera e às vezes a gente faz coisas que não deveria. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Todas as decisões que nós vamos tomar na vida não podem ser decisões que você toma ou decisões que você toma de forma precipitada ou em súbito. Você precisa pensar. Toda decisão da vida é necessário e requer de nós análise. Tem que analisar para tomar a decisão. Sempre é importante quando for tomar uma decisão séria na vida. Se você precisa tomar a decisão hoje, procure tomar a decisão amanhã para que você tenha uma noite de sono, para que você possa dormir, para que você possa estar em paz. Esses dias atrás eu fui abordado bem nesse cantinho aqui por alguém aqui da igreja. Estava desesperado. E angustiado, a pessoa estava angustiada. Diz, pastor, eu preciso fazer isso e preciso fazer isso hoje. Eu disse, você me procurou, então atenda ao meu conselho. Vá para casa, tome um banho, deita e dorme. Amanhã a gente conversa sobre isso. Pastor, mas eu não posso, tem que tomar esse negócio é hoje. Eu disse, você me procurou, então atenda o meu conselho. Vá para casa, toma um banho, deita e dorme. Amanhã a gente conversa. No outro dia, bem cedo, eu vi um zap da pessoa dizendo, pastor, graças a Deus, não preciso mais fazer aquilo. Foi resolvido, pastor. Dormi, pensei, resolvi. Esquece o que eu falei para o senhor. Toda decisão tem que ser analisada. Pense, não faça nada que vai te trazer problemas amanhã. Pode ficar com ela lá, Samira, ela vai, deixa ela. Não faça nada que vá te trazer problemas amanhã. Espera, tenha paciência. Tempo de prantear. Há tempo de chorar muito. Mas também há tempo de dançar de alegria. Espera o tempo passar. Espera o tempo passar.
Vai dar certo. O próximo versículo, Moisés. Próximo versículo, Moisés. Tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntar pedras. Qual é mais fácil, espalhar pedras ou ajuntar pedras? As duas coisas são difíceis. As duas coisas são complicadas. Espalhar pedras e ajuntar pedras. Ou seja, o que ele está dizendo? Há tempo na sua vida que você vai e volta tendo problemas. Qual é mais fácil, espalhar pedras ou ajuntar pedras? Tanto faz, porque é pedra. Então há tempo na sua vida que você vai viver, você vai e vai voltar. Ou seja, você vai e volta enfrentando o mesmo problema. Tem que fazer a leitura das coisas. Vai ter tempo na sua vida e na minha que a gente vai enfrentar isso. O apóstolo Paulo um dia diz que um dia vai acontecer na nossa vida o dia mau. Um dia mau. Esse dia mau pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, mas pode ser um dia mesmo. Mas vai acontecer o dia mau. Está exatamente encaixado dentro desse processo que Salomão escreveu: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempos doloridos, tempos difíceis, tempos que você pensa que não vai ter saída, que não tem condição de se resolver o seu caso. Mas preste atenção, quando você espalhar e quando você juntar, a prova vai passar. Você não pode parar no espalhar, você tem que parar no ajuntar. Aí você vai alcançar a vitória que Deus tem reservado para você. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de estar junto, mas tempo também de manter a distância. Olhem para cá, meus queridos. Compreenda uns aos outros. Não fique chateado porque alguém se afastou de você. Não fique triste porque alguém não quer ficar perto de você naqueles dias. Presta atenção. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de manter-se distante. Nós não temos que ficar grudado um no outro o tempo todo. Presta atenção. Existem fases na vida. E talvez a sua fase de hoje é de abraçar, mas talvez amanhã já entrou a fase de você se afastar. Eu não quero abraçar. Há tempo de manter-se distante. Então não se preocupe, porque tem gente, pastor Giovanni, que é um grude. Parece chiclete. É um trem do inimigo. É um grude terrível, que não se afasta. E quando se afasta, fica chateado, fica dodói. O biquinho cresce. Ah, porque não passou mensagem? Ah, porque não fez isso? Ah, porque não fez aquilo? Porque nem olhou para mim. Que nem me viu hoje. Cadê meu bom dia? Cadê o coraçãozinho que você sempre coloca para mim? Entenda, há tempo para todas as coisas. Compreenda o seu irmão. Talvez seu irmão não está a fim de abraçar. Talvez seu irmão não está a fim de responder a mensagem. Talvez seu irmão não está a fim de fazer alguma coisa. Então, compreenda o seu irmão. Não significa que o seu irmão é seu inimigo. Não significa que o seu irmão está com raiva de você. Não significa que o seu irmão não está nem aí para você. Não é isso. É porque tem o tempo de abraçar e tem o tempo de se afastar. Aprenda essas coisas. Eu lembro quando eu era solteiro, a Daiane, Nayara, Graziene, Gláucia e Masminha que foi para Goiânia. Meu Deus, era um grude infinito. E aí tinha os ciúmes delas. Ninguém podia entrar no grupo. Era uma situação, lembro disso, ela era adolescente. Há tempo de afastar. Aprenda isso com Salomão. Próximo versículo. Tempo de buscar.
Aí você percebe que há uma sequência. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, mas também tem um tempo de buscar. Você, pode vir agora. Eu já estou bem. Quero voltar a abraçar, quero voltar a estar perto. Eu já estou bem. Vamos compreender essas coisas. Tempo de buscar. Tempo de perder. Quando fala de perda ou de perca, é algo que mexe com a gente. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há propósito para todas as coisas. Próximo versículo, Moisés. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de costurar, trazer de volta, colocar junto. Mas há um tempo também de rasgar. São tempos da vida do ser humano que nós vamos trilhando e vamos vivenciando isso durante a nossa existência, na nossa caminhada da vida. Tempo de estar calado e tempo de falar. Penso que essa parte é uma parte muito boa. Tempo de estar calado. Mas também tem o tempo de falar. Às vezes a gente fala fora da hora. Poderia ter ficado calado. Às vezes a gente troca as estações do tempo. Às vezes no tempo de ficar calado a gente fala, no tempo de falar a gente cala. Precisamos fazer a leitura correta. Como é que eu vou saber disso, pastor? Observando a situação. O princípio do falar está no princípio do silêncio. Analisa para verbalizar. Não verbalize para analisar. A vida é assim. Quantos erros já cometi na vida porque falei demais? Verbalizei fora da hora. Verbalizei fora da hora. Devia ter ficado calado. Devia ter falado menos. O tempo era de ficar calado, mas eu falei. Aí o tempo de falar, eu calei. Inverti as coisas. Sofri danos irreparáveis. Há tempo até para ficar calado. É difícil para nós. Próximo versículo, Moisés. Tempo de amar e tempo de odiar. Ou seja, não ter distante. Não quero. Não é a questão do ódio do coração, não. É questão de manter-se distante. Alguém disse um dia, pastor, mas é questão do perdão. Eu perdoei, pastor, mas e agora? Eu tenho que ficar grudado com essa pessoa o tempo todo? Não. Não é assim que funciona. O perdão é você liberar aquela pessoa para que ela continue vivendo livre. Mas você não precisa estar com o braço dado com essa pessoa. Libera. Deixa embora. Deixa viver a vida. Mas libere de verdade. Solte as amarras. Deixa ir. Vá com Deus. E se precisar, você estará a postos para ajudar. Libere. Não olhe para trás. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia. Não, eu vou perdoar, mas eu também não quero nem... Sai de mim. Ah, não, eu perdoei, mas agora tem que estar grudado. Não. Não deu certo. Siga seu caminho, mas vá em paz. Está perdoado. Deus te abençoe. Vamos para o mesmo céu. Siga a sua caminhada. Vamos nos encontrar lá, o nosso caminho. Você está indo por aquele caminho, é o mesmo caminho. Só que você está indo daquele lado da rua e eu estou indo desse lado. Mas não tem nenhum problema entre nós, está perdoado. Vamos em frente. Só que as nossas ideias não combinam. Então, se não combina, não tem como a gente trocar as ideias. Você vai de um lado, eu vou do outro. E a gente vai seguindo até chegarmos na eternidade. É assim que funciona.
agora. Isso para nós, por exemplo, eu e o Jackson, eu e o Weber, eu e o pastor Giovanni, agora eu e Daiane, precisamos nos perdoar e precisamos continuar juntos. Continuar juntos. É assim que funciona. E assim a gente vai seguindo a vida. E isso que o Espírito de Deus trouxe à minha mente para desafogar a minha vida nesse sentido, dessa pressão, desse desânimo. Qual é o momento que nós estamos vivendo agora? O momento que estamos vivendo agora é de um enfado total. As pessoas estão enfadadas. As pessoas estão com a cabeça cheia. As pessoas estão angustiadas. Mas só é um tempo. Vai passar. Porque há um tempo para todas as coisas. O que nós não podemos fazer como igreja é parar. Por mais que a angústia está grande, por mais que os problemas estão terríveis, nós precisamos continuar avançando. Exemplo claro disso foi o nosso festival gastronômico, a nossa campanha. Pastor Giovanni, pensa numa campanha que foi difícil para nós realizar ela, por causa do cansaço e da fadiga. Porém, nós não paramos. E o fato de não parar, nós logramos êxito. Deus nos deu a vitória. Então, o recado que eu tenho à igreja hoje, por maior que seja o problema do momento, não pare. Por maior que seja o desânimo, não desista. Nas suas decisões mais sérias, tome um banho, deita, dorme, refresca a cabeça e pense, para depois tomar a decisão. Não faça nada de cabeça quente. Espera um pouquinho e vai dar tudo certo no final. Deus está conosco, Ele é o dono da igreja. E nós não vamos ficar desamparados. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar nos nossos momentos de fragilidade e de fraqueza. Ele sempre estará conosco. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe as vossas almas. Que Deus ajude cada um de vocês nas suas dificuldades. Que vocês possam continuar avançando para a glória do nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, sentadinho como você está. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecemos a Ti por Tua bondade, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua misericórdia. O Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem nos auxiliado todos os dias. O Senhor tem fortalecido, ó Deus, a cada um de nós. Porque se não fosse pelas Tuas muitas misericórdias que nos cobre, nós não estaríamos mais nessa terra. A força do inimigo já teria destruído a nossa vida. Mas o Senhor tem nos guardado mesmo diante de tantas dificuldades. Nós estamos acelerados. Estamos correndo atrás do muito e não sabemos controlar o pouco. Nós precisamos do Teu auxílio, Pai. Precisamos entender que o contentamento é suficiente para a nossa vida. Precisamos aprender a viver com aquilo que o Senhor já nos deu e não nos preocupar com aquilo que não existe. Senhor, abençoe a Tua igreja, guarda o Teu povo, ajuda o Teu povo, para que possamos continuar avançando nessa estrada da vida. E daqui a pouquinho, Pai, nós estaremos eternamente com o Senhor, porque o Senhor vai voltar para buscar a cada um de nós, buscar a Sua igreja, levar cada um de nós para morar eternamente com o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa lida, a nossa batalha diária, estar preparados para ouvir o tocar da trombeta. Pai, ajuda cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.